Tá de boa. Oi, oi. Que saudade de você, garota. Muita. Ai, ai. Você não sai de Salvador, cara? Você não sai desse Nordeste? Eu vou aí te encontrar. Tá de boa. Obrigada. Gostoso. Ai, ai. Olha que eu vou, hein? Mando. Mãe, a Yara tá te mandando um beijo. Ai, que chique. Aí, ficou bom? Aham. Top. Falei que eu mandei outro. Ela mandou outro, não sei se você tá ouvindo. Que ela tá aqui me ajudando. Você... Tá, perfeito. Então, ela mandou, ela adorou o beijo. Oi, Tatá! Aê! Oi, Beleza? tudo bom, Beleza, Pri? Pri? Beleza demais. Já são 7, não? Acho que já, né? São 7 em ponto. 7 pontos, então, ó, minha gente. A gente já pode começar. Daqui a pouco o pessoal vai entrando aos pouquinhos e depois a gente deixa gravado. E aí o pessoal vai assistindo ao longo da semana. Beleza? Perfeito. Tranquilo. Então, assim, muito obrigada por vocês terem topado. Gosto demais de vocês. Mesmo, a gente se conhece há muito tempo, né? Então, agradeço demais vocês terem topado. E vamos nessa, assim, como nem todo mundo conhece vocês. Então, comecem se apresentando, contando um pouquinho como vocês se conheceram e depois vai fluindo. Depois vai fluindo a prosa, tá bom? Beleza, pode Beleza, começar. tranquilo. Pode E começar. eu? Você fala. Pri, dizer também que é uma honra muito grande esse seu convite. Eu confesso que me senti muito prestigiado quando eu escutei da Tatá essa proposta de participar desse bate-papo com você, com vocês, né? Com quem for assistir também. E vamos nessa, vamos partilhar um pouquinho aqui sobre a nossa realidade, sobre a nossa vida A2/3/4 Barra 4. agora. Que Bem, delícia. a nossa caminhada, nosso se conhecer aconteceu em 2008. Na época, a gente estava participando de um encontro da igreja chamado Segue-me, e curiosamente eu estava palestrando no encontro que ela fez, que a gente tem 5 anos de diferença. Hoje em dia não faz tanta diferença mais, né? Mas na época acho que eu tinha 22 e ela 17, quando a gente se conheceu. E aí, eu já era catequista da Perseverança, ela entrou para a equipe também, e a gente foi evoluindo o nosso convívio, até que no ano seguinte a gente começou a se relacionar. Aí eu já tinha 23. e ela 18. Aí eu já tinha um montão, né? 23. Aí já podia, né? Aí já podia. Pois é, e aí a gente iniciou o nosso relacionamento. Eu confesso que no início, eu vou contar uma curiosidade, tá? Sobre o primeiro convite para sair, que eu liguei para ela, convidei para a gente ir ao cinema. E eu já estava terminando a faculdade, ela terminando a escola, iniciando a vida acadêmica de faculdade, né? Aí quando eu liguei, convidei ela, peraí que eu vou perguntar pro meu pai. Aí eu, eita, onde que eu tô me metendo? Não foi, assim, não foi desse jeito. Foi, assim. É porque
antes disso, um pouquinho antes disso, a gente chegou aí tava tendo um grupinho, assim, né? Uma galera se reunindo na casa do Norbs. Você lembra do Norbs? Nossa, lembro. Caraca. Pois é, na casa dele. E aí tudo começou, assim, a gente começou a se falar mais. Que estavam tentando jogar, era de noite, tentaram jogar esse aqui na piscina, e eu com a caneta na mão, né? Tentaram jogar ele na piscina, e ele falou assim: gente, alguém segura o meu relógio. Eu tava lá, eu meti a mão, peguei o relógio, botei o relógio na minha bolsa, fui embora com o relógio, com tudo dele. E aí eu peguei e mandei uma mensagem, né, no celular que eu achava que era dele. Eu acho que eu anotei errado. Eu falei: olha, tudo bem, Fred, aqui, tal, da igreja, ó, só pulseira e seu celular ficaram comigo. Aí ele não respondia. Eu falei: que coisa? Isso foi tipo uma quinta-feira, assim, a gente ia se encontrar de novo na igreja no sábado. E aí Fred, olha, eu vou levar pra você, então, no sábado. Ele não respondeu. Daqui a pouco a pessoa: olha, esse telefone não é do Fred. Fala com o Fred que esse telefone aqui não é dele, não. Eita, tá, foi mal. Eu não sou tão mal educado assim. Nossa, eu assustei. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Delicado, né? Eu falei: que grosso, né? Que estúpido. Tá bom, vai ficar. Vou vender esse relógio, essa pulseira. Brincadeira. E aí no sábado eu entreguei pra ele, peguei o telefone certo e tal. E aí a gente começou a conversar mais, né? Depois disso, a gente começou a conversar mais. Ela acabou de se entregar, hein? Quem buscou contato. Ah, vai. Uhum. Mas o convite do cinema foi seu, né? Até então ela tava de O reta. convite do cinema foi depois inclusive no vídeo do nosso casamento a gente conta isso, que a nossa história na verdade começou lá. Foi depois de uma perseverança no sábado. Eu falei assim: galera, ó, aquela sala da terceira tá uma podridão, a gente precisa limpar aquilo. Vamos ficar aqui pra limpar, né? Tá na hora. Aí ninguém falou nada, fiquei só eu e minha irmã lá, ficamos só eu e minha irmã. De repente esse aqui falou: eu vou ficar também. Eu vou ficar. A pessoa vai de bom coração e ela faz esse tipo de... Que nada, eu tava de olho, ele falava com um papo estranho, eu olhava assim pra minha irmã, eu falei: ih, aí tem coisa. Mas, de fato, esse foi o enredo que acabou nos aproximando mesmo. Esse convívio ali de todo sábado, que a gente passou a conversar. Aí, de sábado, passou a ser quarta e sábado, terça, quarta e sábado, e todo dia conversando. E surgiu o convite para a gente sair pela primeira vez, que foi esse que eu partilhei agora há pouco, de ir ao cinema. E Legal. assim, O pai dela deixou. Foi tipo uma sexta-feira, assim. E eu fazia cursinho, tinha acabado de fazer 18, então ainda tava ali naquele cursinho pré-vestibular. Tava estudando, então não era uma coisa que eu esperava, né? E aí ele me chamou pra sair, eu tava no cursinho. Eu falei: cara, como é que eu vou falar que não? Tipo, era de tarde, assim, eu preciso dizer que sim, mas como é que eu faço pra sair, né? Assim, eu tava usando moletom, all-star, eu tava horrível. E como é que eu vou? Meu primeiro encontro desse jeito. Mas foi assim que eu fui. Fez tudo errado. E deu Fiz certo. tudo errado. Não, eu paguei muito mico esse dia. Esse dia ele foi lá, foi comprar o ingresso do cinema e eu não tinha carteirinha de estudante, apesar de ser estudante. Você lembra disso? Ele foi lá, ele comprou a meia e na hora de entrar eu falei: olha, querido, eu não tenho carteirinha de estudante, não. Aí ele foi lá e teve que pagar a outra metade. Cara, se a gente seguisse o tutorial de como dar certo, segue o tutorial, faça isso e isso e isso. Não ia dar, né? Não é assim que vai. Pois é. Pois é, aí na sequência a gente passou a se relacionar entre efetivamente se aproximar com o objetivo de ter um relacionamento e o relacionamento em si, ou seja, o pedido de namoro, foram umas 2 semanas, né, aproximadamente. 12 dias. Porque foi dia 12 de junho, dia dos namorados. Muito Eu bem. tenho uma dúvida cruel. Eu perguntei no ambiente de trabalho para alguns colegas, dizendo: olha, que eu estou saindo com uma menina, hoje é dia dos namorados, uma sexta-feira, estão querendo convidá-la para sair, mas dia dos namorados, convidar a pessoa para sair, já, como é que eu faço? E aí eu aderi ao movimento de, já que é dia dos namorados, convidar para sair, já estávamos juntos, aí pedi namoro. E ela aceitou. Que legal. Olha que Que massa.
É Aí a gente inesquecível o foi no dia, né? cinema de novo, mas dessa vez sem mico, sem. Ele já sabia que eu não tinha carteirinha de estudante. E aí ele foi e comprou inteiro. Pois é, foram 12 dias para o pedido de namoro, mas a gente já vinha se aproximando, já vinha nesse convívio um pouco, nesse ensaio. Já mais de mês para 2 meses aí que a gente, enfim, oficializou no dia 12 de junho. Não, e meus pais eram apaixonados pelo Fred. Tipo, eu nem conhecia E eu não direito o sabia Fred. disso, E meus viu? pais, ai, porque o Fred? Ai, porque o Fred? Eu falei assim, pai, desencana, pai. O Fred namora, eu namoro, para de ser chato, Lá né? no Isso, início, em isso, 2008. isso, lá atrás. E ele, não, porque um dia vocês vão ficar juntos. Eu tenho certeza. Eu falei assim, Caramba! ver, a gente nem tinha um convívio assim, tipo, de se falar e tal. E meu pai e minha mãe ficava, tipo, eu até me incomodava às vezes, sabe? Porque eu tinha um namorado, ele tinha a namorada dele, tipo assim, para, vocês estão sendo chatos e tal. E aí, Para contextualizar, a gente se conheceu, soube da existência um do outro, em junho de 2008. E o relacionamento se iniciou em junho de 2009. Então foi, Entendi. digamos, no segundo trimestre de 2008 que houve essa campanha sem estar sabendo, mas... não, foi ali no iníciozinho de 2009, Pronto, na verdade, o finalzinho de 2008, por aí. por ali. Foi bem no finalzinho que começou essa campanha do meu pai. Eu falava, pai, para, tipo, você tá sendo Que chato, né? engraçado. É, Hoje, 11 anos depois, não sei se ele se arrependeu dessa campanha. Eu acho que não, acho que não. nem pode, né? Nem pode. Aí era algo que ele teria que resolver com ele mesmo, né? É a crise dele, aí se vira. Agora, abre com as consequências da sua campanha, né? Ele foi todo romântico, ele me deu flores. O Fred sempre teve essa coisa, né? Daquele romântico tradicional que eu amo. Que é esse negócio de flor, chocolate, não sei o quê. Eu sempre gostei disso e ele sabe que eu gosto. E aí ele investiu nisso, né? Flor, chocolate. Para não correr risco de ouvir um não, né? A gente não queria... Vai caprichando. Não, o bom é ela gostar, né, também. Então, é perceber ela pra dar o que ela gosta, porque, né, não faria o menor sentido se ela não se ligasse nisso, né? Pois é, e aí esse dia dos namorados aí, que ele me chamou pra sair, foi até engraçado, porque eu tava com a minha avó tava doente no hospital, e geralmente quem ficava com ela durante a noite no hospital, quando ela se internava, que minha avó era diabética, e geralmente ela se internava pra ficar uma semana, pra curar uma ferida, sei lá, alguma coisa que precisasse de um cuidado mais intenso, e quem ficava com ela à noite era eu. E geralmente podia ser mulher, e ela tem 2 filhos homens, né? Então a neta, eu era mais velha, eu que ficava com ela. E aí ele foi me buscar no hospital pra sair com ele. E esse dia eu também fui pra lá com o intuito de ficar com a minha avó. E não tinha o que usar. Eu falei, não é possível que eu vou sair a segunda vez com ele, assim, né? Vou sair realmente para um cinema e tal, desse jeito, não vai rolar. Aí eu tinha uma amiga e eu morava muito longe, e essa minha amiga morava ali no início da Asa Norte, a Lia. E eu liguei pra ela e falei assim, olha, separa aí que você vai me emprestar uma roupa, até um sapato, porque eu vou sair hoje no Fred e tal, eu não tenho roupa pra usar. Aí eu fui lá na casa dela, peguei a roupa emprestada e fui toda vestida a lá Lia pro meu encontro. Olha que moral que eu tava, hein? Rapaz, tá certa, tem que caprichar, ué. Certíssimo. Assim, a gente vendo agora é engraçado, né? E era um arranjo curioso, porque ela estava no hospital e eu não sabia, porque se eu soubesse que ela estava no hospital para dormir com a avó, eu não teria feito esse convite. Mas a avó dela, apesar de estar no hospital, apesar da companhia, eu estava dando maior apoio. Não, a minha avó fez ele entrar para conhecer ele. E só que não tava mais assim no horário de visita, né? E eu sem graça, assim, tipo, entrou no hospital, né, para conhecer minha avó. Caraca, que isso, eu pensando, né? A minha avó fez ele entrar e conheceu ele. Aí disse que ele era muito gente boa. Tudo ela chamava ele, a minha avó chamava ele de Risinho, falava que era o Risinho, porque ele tinha. Cara, sério como eu. Ele ria muito, não sei o quê. Caramba, que legal. Gostoso. A minha avó era um carinho gostoso. Mas foi muito engraçado.
É, aí, nossa, porque eu ia comentar que ela acabou falecendo no ano seguinte, né? Foi um ano depois. Um ano depois, mas vamos lá, superada essa etapa, a gente começou o Sim. relacionamento, 2009, até que a gente teve um primeiro contratempo, que foi em 2012, né? 2012. 3 anos de relacionamento, a gente acabou se afastando, a gente terminou o relacionamento, mas a gente começou, uns 6 meses mais ou menos, a gente começou a fazer ensaio de retorno mesmo. E em 2013, a gente ainda consolidando o retorno do relacionamento, veio uma notícia. Na verdade, notícia. Que a Tatá engravidou. Não, melhor, nós engravidamos, né? Só que ficou na barriguinha dela. E aí veio o Augusto, que hoje está com a gente, tem 6 anos, mas na época, para a gente foi a gente não estava preparado psicologicamente, financeiramente e tantos entes que se imaginar para essa realidade então apresentada para nós. Então, você quer comentar como foi a... Assim, foi bem engraçado no dia, assim, porque na verdade nem na minha cabeça não passava essa possibilidade, né? E aí eu vinha sentindo umas cólicas, umas coisas, e nem me tocava que eu poderia estar grávida. E aí Sim. eu conversei com uma amiga minha que já tinha filho, né? Falei, olha, eu tô sentindo umas coisas estranhas e tal. Ela falou assim, faz um teste de gravidez. Aí eu fiquei assim, teste de gravidez, meu Deus. Não, né? Mas vamos lá. E aí eu fiz e o danado do teste deu positivo. E eu não queria acreditar nisso. Eu tava aqui, eu saí da minha casa, eu tinha aula na UNB, e aí, quando eu tinha essas aulas espaçadas, várias aulas no dia, né? Que a UNB tem disso, né? Aula de manhã, e Sim. passa 30 horas aula à tarde, mais 30 horas aula à noite. E Super eu tava prática, super prática. Super. E aí eu tava nesse dia de várias aulas no dia. E quando tinha isso, como ele mora mais perto, eu vinha pra cá, almoçava aqui, esperava um tempo aqui, ia pra UNB e depois eu ia pra casa. E aí, esse dia eu fiz o teste de gravidez aqui na casa dele. Aí eu acho que eu fiquei uns 40 minutos no banheiro. Ele deve estar pensando, o que essa menina tá fazendo, né? Tipo, 40 minutos no banheiro. O que ela almoçou, né? Aí eu desesperada, não conseguia sair do banheiro, Pri, eu não conseguia sair. E eu ficava, Travou. caraca, travei. Eu não sabia o que fazer. Aí eu saí do banheiro e não falei nada com ele. Eu fui pra aula na UNB. Não sei nem como é que eu fui pra aula. Aí eu fui pra UNB. Quando eu voltei, eu passei na farmácia, eu comprei mais 3 testes. Eu falei, esse negócio tá errado, vou fazer de novo, porque agora vai dar certo. Aí eu fui, voltei pro banheiro, fiz os 3 deram positivo. Aí eu fiquei lá um tempão no banheiro de novo. Falei, caraca, ferrou, né? Falei, ferrou. E aí eu também não falei nada. Eu liguei pra minha irmã, em prantos. Minha irmã, que foi, menina, o que aconteceu? Aí eu peguei, contei pra ela, calma, você calma, não sei o que, fica calma. Enfim, aí esse dia à noite a gente tinha aula de dança, que é um hobby que a gente partilha, né? Desde que a gente terminou o relacionamento em 2012, a gente partilha desse hobby que a gente gosta muito. Foi um pivô da gente ter se separado, mas também foi o pivô que juntou a gente de novo. E a gente partilha disso até hoje, né? É nossa terapia, né? Pós, assim, ambiente de casa, de casal, é o que a gente gosta de fazer. Mas voltando, a gente tinha aula de dança esse dia. E aí, no meio da aula de dança, eu falei assim, para aqui. Falei pra igreja, né? Pra São Francisco. Ele, que foi? Eu, entra aí. Aí ele entrou sem saber o que estava acontecendo, meio esquisito. Aí eu levei ele lá pro seminário, lá atrás, onde tem Nossa Senhora e tal. Ai, é lindo. A gente sentou lá e eu falei, olha, eu preciso te contar uma coisa. Ele, o que foi? Ele já... O Fred, ele é muito assim, reservado, sabe? Eu sou mais intensa, ele é mais acanhado, reservado. E aí eu falei, ó, seguinte, eu tô grávida. Aí ele olhou assim pra mim. Nessa hora, eu fiquei com medo de transmitir qualquer tipo de reação, porque eu não sabia da consequência. Seja de demonstrar medo, ansiedade, soltar um sorriso. Então eu tentei ficar o mais neutro possível naquele momento que eu não sabia qual a consequência. Nunca tinha passado por isso e amizades próximas também não. Então esse foi o meu reflexo diante dessa informação que ela me transmitiu.
E aí, na sequência, eu continuei em silêncio. Reflexo de advogado, não fazer provas contra si mesmo, né? Então eu vou ficar aqui bem quietinho. E até hoje ela fica indignada, porque depois de ela ter comentado, aí a gente ficou um pouco lá sentado, mas depois a gente entrou no carro. Não, aí ele falou, rapidão, ele falou assim, como assim? Aí eu, como assim, né? Eu tô grávida. Eu tô grávida? Como aconteceu, né? Se eu desenhar e tal. E aí a gente saindo da igreja, apenas para contextualizar, não sei, a gente frequenta São Francisco, fica na 915 Norte, né? Inclusive foi onde eu te conheci também, né, Pri? Sim. E aí, saindo de lá, eu continuei no rumo que a gente já iria. E não para casa ou qualquer coisa. Ela me perguntou, para onde a gente está indo? Eu pensei, na minha cabeça, como ele não tinha falado nada, e, tipo assim, eu fiquei esperando a reação dele, ele não teve nenhuma reação, então eu fiquei, tipo assim, ferrou, né? Aí eu pensei, ele vai me deixar em casa, ele vai pra casa, ele vai, sei lá, querer espairecer, fazer alguma coisa, tipo, longe de mim, que foi a que tacou o balde de água fria na cara dele, né? Porque eu já tinha meio que me recuperado, assim, porque foram horas pra eu conseguir. Isso foi de manhã, eu contei pra ele à noite. Uhum. E aí, assim, eu já tava mais assim, mas eu pensei, ele vai querer espairecer e tal. Aí ele falou, onde você tá indo? Ele, a gente não tava indo pra aula de dança? Eu falei, tava, ele, pra lá que a gente vai. Aí eu, Afinal, ela não prestava atenção em nada. Todo mundo pra direita, ela ia pra esquerda. Ela tava desconectada, na realidade. eu tava muito assim. E eu fazendo um esforço para tentar me manter onde eu estava. Tipo assim, como se nada tivesse acontecido. E eu tava assim, não é possível. O que tá acontecendo? Será que ele entendeu o que eu disse? Não é possível mesmo. Eu tava indignada. E isso, nesse ritmo, passou aquela noite, o dia seguinte também, né, Bê? Uma semana, quase semana. 2, sem tocar no assunto. Porque ela disse que estava com dificuldade de assimilar, mas eu também estava, né? Lógico. E eu falei assim, cara, eu vou terminar com ele, vou deixar ele pra lá, vou criar meu filho sozinha, porque não é possível, Olha, né? Cara, passa milhões na cabeça, né? Imagina. Muito tempo, né? Nosso contexto pessoal, assim, ela, no ano anterior, em 2012, quando a gente terminou, os pais dela também tinham se mudado, eles sempre moraram por aqui, mas eles foram morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O pai, a mãe e a irmã, ficou ela sozinha. Aí, no primeiro momento, ela estava morando sozinha no apartamento, depois saiu, foi morar na casa dos avós, né, do avô. E, ou seja, tinha todo um contexto por trás que a gente precisaria trabalhar, né? E assim fomos nós, caminhando juntos, a barriga dela, ela começou a apresentar alguns sintomas, enjoo, né, que é o mais comum, e, na verdade ela vinha sentindo muito. Eu sentia muito enjoo, então às vezes eu chegava aqui de manhã, alguma coisa assim, na casa dele, né, aí eu sentia enjoo e aí eu ia pro banheiro vomitar. Aí eu almoçava alguma coisa, sentia enjoo, ia pro banheiro vomitar. Sem contar, a gente ainda não tinha partilhado Não tinha contado ainda pra família. E aí a minha sogra me chamou no canto e falou assim, olha, você sabe que eu gosto muito de você, mas é porque eu acho que você precisa procurar um tratamento, um psicólogo, você tá com bulimia. Ela me dava enjoo, eu queria vomitar. E ela falava, você tá com bulimia. E eu, que bosta, né? O menino vai nascer e vai se chamar bulimia, porque... Gente! E nessa caminhada a gente foi até a barriga dela começar a aparecer. Ou melhor, não estava... Perto dos 5 meses. Sem contar para as pessoas, assim. Porque, na verdade, eu já teria contado. Porque eu falei para você, eu sou intensa demais, né? O Fred é mais reservado. Para ele, quando ele queria contar para as pessoas falassem assim, beleza, tá grávida. E aí, o que vocês vão fazer? Ele queria estar com tudo certinho para falar, olha, nosso plano é esse, aquele. E é isso que a gente vai fazer. Eu tô grávida, o que vocês vão fazer? Não sei, a gente vai decidir. Tipo assim, pra mim não cabia falar pra pessoa o que a gente ia fazer. A gente, como casal, ia decidir, porque eu sou mais assim, né? Mas às vezes mais inconsequente, tudo mais, ele não. Tudo dele é pensado.
Então ele queria pensar, se alguém perguntasse, ele queria falar quais eram os planos e tal. E para mim, a gente contava e deixava ver o que ia acontecer, né? Mas Sim. não foi bem assim. A gente conversou na época bastante, a gente refletia que, como foi um passo, entre aspas, atropelado, a gente também não queria realizar os passos seguintes atropelados. Então, a gente acabou refletindo e tentando ter consciência de onde iria pisar nos próximos passos, sendo que aquele ali já tinha sido realizado, apesar de não estar no roteiro de vida que a gente imaginava. Então, foi em vistas disso que a gente foi devagar nos passos seguintes, até que a gente falou, e foi muito engraçado, porque eu estava com medo de partilhar com os familiares, e a gente até combinou de falar no dia que ela ia viajar para visitar os pais dela. E sobre esse ensejo, quando eu comentei com minha mãe ficou indignada. Ela disse, já está na metade da gravidez, eu não consegui curtir o meu primeiro netinho na primeira metade da gravidez, eu não acredito. Nossa, essa foi a reação dela. E Que bom, né, que ela ficou brava desse jeito. Exato. Quando eu conversei com ele, já estava preparado para apresentar os planos, para onde a gente iria. E a gente já sabia que era um menino quando a gente contou. A gente já contou com tudo, sabendo de tudo, né? Assim. Foi o Augusto tá vindo aí. E foi engraçado que o dia que a gente contou primeiro, como os meus pais não estão aqui, eu teve que contar para eles por telefone, né? E não tinha essa coisa de vídeo nem nada disso. Eu teria um exame para fazer e ele iria me acompanhar no exame. E aí, eu tô lá esperando ele, nada, dentro do carro. Falei, gente, esse cara não vai descer, não, que saco. Aí, de repente, eu entro na casa dos pais dele, eu entrei e falei assim, Fred, vamos? Ele apareceu na janela, Pri. Ele tava todo suado. Ele tinha acabado de tomar banho. Ele tava todo suado. A blusa dele aqui suada, embaixo do braço. E o Fred não é disso lá, o que tá acontecendo? Aí ele falou bem assim, eu tô contando pra minha mãe. Eu tô indo pro exame. Aí eu cheguei no exame, tipo assim, na pilha, né? Porque, meu Deus, a gente tá contando mesmo, isso tá acontecendo, não vi a hora que isso acontecer. E aí ele contou pra mãe dele e ele falou assim, mãe, não conta pra ninguém não, deixa que eu e a Tatá que vamos contando pra todo mundo aos poucos, né? Aí ele chegou no quarto da irmã dele pra contar pra irmã dele, a mãe dele tava dentro do quarto, isso foi no primeiro dia, a mãe dele tava no quarto, dobrando uma fralda assim, aí quando ela viu o Fred, ela fez assim... Aí a irmã dele olhou pra ele assim, do tipo, eu já sei, tipo... Bem bom, funcionou. Meu pai foi um dos momentos, foi o último com quem eu conversei, que meu pai tinha origem, ele era boiadeiro quando era mais novo, ele foi alfabetizado pela irmã mais velha, são 11 irmãos, todos os irmãos têm um carinho imenso pela irmã mais velha, que foi quem ensinou a ler e escrever todos os irmãos, cada um deles tem um filho cuja madrinha é essa irmã mais velha. Ou seja, ele fez o segundo, como é que chama? O fundamental, né? De primeira, oitava série, um supletivo com 17 anos. Aí fez o ginásio, tudo em um ano também. Aí entrou no vestibular, assim, a vivência dele foi muito raiz, muito fazendão mesmo. Aí eu tinha medo do comportamento, como seria. Da reação. Então eu avisei a família, que ele foi o último, então toda a família estava sabendo, e eu fui conversar com ele. E aí ele se emocionou, começou a chorar, eu também chorei, a gente se abraçou, só que com o barulho do choro, a família se assustou. Aí o pessoal entrou no quarto já vendo, o que está acontecendo? O que foi? Só que estávamos nós dois abraçados, chorando na hora. E ele até me apresentou uma palavra que eu não conhecia, que era amor acondicional. Foi curioso, que a gente é acostumado a ouvir condição, ou então algo incondicional, mas ele usou a palavra acondicional, que também quer apresentar sem condições, né? Então foi bem curioso, essa palavrinha eu carrego comigo com muito carinho. E a partir de então a gente... Mas ele falou que te amava assim? Como ele usou essa? Ele falou que te amava independente de qualquer coisa, ele te amava. Exatamente, que é dar o apoio acondicional. Foi esse o arranjo, né? Vai ser um apoio acondicional. Aí... Quer dizer, um apoio sem condições. Sem condições, exatamente. Que legal. Aí,
logo na sequência, porque a gente já faltava metade da gravidez. Mas contando como é que foi para ligar para falar com os meus pais. Né? Não, agora fale você. Eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, a minha irmã já sabia, ela escondeu o segredo esse tempo todo, né? E a minha irmã mora com os meus pais. Caramba. E aí, ela foi a primeira a saber, assim. Antes do Fred, eu liguei desesperada pra ela, né? E aí eu liguei pro meu pai, eu falei, pra minha mãe, tá com meu pai? Aí ela falou, eu bota aí no Viva Voz. Falei assim. Aí ela falou, ela me contou, né? Eu não tava vendo ela. Ela me contou que tampou o telefone e falou assim pro meu pai, ela vai falar que tá grávida, quer ver? Isso ela me contou. Aí ela, fala. Aí eu falei assim, eu tô grávida. Aí eu fui desse jeito, tipo assim, eu não vou ficar encebando, já tô esperando há muito tempo, bora logo com isso, né? Eu falei, olha, é o seguinte, eu tô grávida. Aí ela, tá bom, daqui a pouco eu te ligo. E desligou o telefone. Aí eu, tá. Aí passou 10 minutos, 20 minutos, meia hora, e nada deles ligarem. Aí 40 minutos, eu liguei, eu falei assim, mãe, você entendeu? Que eu falei que eu tô grávida? Tipo o Fred, a reação do Fred, assim, né? Aí ela, entendi, peraí que eu vou passar pro seu pai. Aí o meu pai atendeu o telefone, aí ele, você já sabe se é menino ou menina? Aí eu falei, é menino. Ele, é menina! E começou a chorar. Porque ele só tem duas filhas, né? Duas meninas. Ele não tinha descendente menino. Eu vou ter um neto! Aí começou a chorar. E nessa hora eu me desmontou, né? Porque eu já tava esperando um sapão no telefone que eu ia levar. E aí, isso foi tipo num domingo. Na segunda-feira, eu peguei o avião e fui pra lá. Quando eu cheguei lá, Pri, tinha roupa de grávida pra mim, roupa de neném, tinha shampoo de neném. Eles compraram de um dia pro outro uma feira de coisas, assim. E eu cheguei lá, tipo um enxoval de um dia pro outro, assim. Foi muito bonitinho, assim, né? Tipo de reação que a gente não esperava, mas que foi... Que acalentou, acolheu, sabe? Deu aquele abraço de Deus que a gente tava precisando, assim. Foi muito bom. E aí, nesse arranjo, a gente estava com pretensão de onde a gente vai morar. Aí meu pai disse, olha, ele tá no meio da faculdade. Peraí, a gente já estava com um projeto de reforma da casa na gaveta. A gente vai concretizar isso daí, em vez de ser um quarto grande para visita, para receber os tais 11 irmãos que ele tem. A ideia era fazer um quartão imenso no térreo para receber visitas e acabou invertendo. Meu quarto antigo acabou se tornando quarto de visita e acabou sendo construído um quartão para a gente, ou seja, fez uma reforma grande para receber o neto. E nesse passo a gente foi caminhando, aí a gente foi se estruturando psicologicamente, financeiramente, e com o tempo a gente foi percebendo a necessidade de ter... A gente cresceu com irmãos e a gente desejava dar um irmãozinho para o Augusto, mas a gente não realizaria esse passo sem antes casar. Porque o que acontece? Eu sempre fui muito assim, o pessoal ficou lá, por que você não casa? Bom, ali no civil, assina o papel e casou, só que isso pra gente não ia servir, sabe? Eu sempre falei pro Fred, eu não vejo o casamento como um nome no papel, simplesmente, né? Eu vejo o casamento como muito mais que isso, eu vejo que é a divisão o que a gente tem hoje em dia, a gente já pode chamar de casamento, né? Porque a gente divide... a vida, a gente divide os cuidados de um filho, a gente divide... Tem muita coisa que a gente divide. Então, não quero casar assim. Eu quero casar quando eu puder arrumar o vestido de noiva que eu quiser, pegar a flor que eu acho bonita para colocar na decoração da igreja. Assim que eu quero casar. Eu quero casar quando dentro da gente tiver aquela coisa assim de casamento, sabe? De Deus, de tudo isso. Então, assim, sempre falei isso pra ele. Então, eu não quero casar se não for desse jeito. Pra mim, não serve. Então, eu prefiro casar de verdade, do que eu sempre preguei como casamento, do que simplesmente casar pra dizer que a gente casou. Ah, estamos aqui, ó. Tô com casar porque engravidou, né? Assim, não queria casar porque eu ganhei, mas casar de forma livre, da forma total, com a real motivação do casamento. Né? Exatamente. E assim, nós somos católicos, né? A gente se conheceu dentro da igreja. E a nossa penitência, porque a gente sempre soube que
né, filho antes do casamento, qualquer coisa antes do casamento não é o que a igreja prega. E foi o que aconteceu com a gente, foi assim, a gente aceitou, o nosso filho foi... Eu acho que a nossa vida não teria ido pra frente, talvez nem como pessoas, nem como casal, nem como se a gente não tivesse tido Augusto, sabe? E a gente ficou sem comungar. Desde que a gente descobriu tudo isso, a gente não comungou. Então, o nosso casamento foi, em 6 anos, a primeira vez que a gente iria comungar. Então, Nossa a gente Senhora. fez assim, foi Que lindo. um momento para isso, sabe? Um momento para Sim. isso. Então, a nossa cerimônia de casamento durou 2 horas. Eu falei assim, olha, galera, quem quiser ir, vai. Quem não quiser, tá liberado. Mas vai ser uma missa e a gente vai tirar para isso. Vai ser o nosso casamento. Então, era muito assim, na hora do casamento, assim, que a gente resolveu casar e tudo, era muito eu e ele, eu e ele, eu e ele. Eu me sentia assim o tempo todo, sabe? Como se eu olhasse para trás e não tivesse ninguém na igreja, só eu e ele. Assim. Incrível. Que Aí, lindo. 2016, que a gente ficou. Foi 2016 que a gente noivou. Sim, aí apenas complementando essa ideia do casamento que ela estava falando, sobre casar do jeito que desejava, mas também conciliando com esses outros fatores, que a gente estava em uma situação capenga, de certo modo, seja o nosso relacionamento, que de certo modo a gente estava retomando ainda, que a gente tinha recém-terminado quando ela engravidou, seja financeiramente, emocionalmente, aqueles entes que eu estava comentando no início da live, né? E a gente conseguindo estruturar isso, a gente conseguiu dar o próximo passo de forma bem consciente. Claro, a gente, como ela falou agora há pouco, a gente é católico, sim, a gente é católico, claro, isso com uma dificuldade, foi uma dificuldade, a gente ter realizado esses passos antes de ter tido um filho, teria sido mais razoável, mais prudente? Sim, a gente reconhece que seria, mas foi uma dificuldade que a gente abraçou. O Augusto veio, sim, a gente vai abraçar com pai e mãe, a gente vai junto. Agora, conciliando com essas outras informações que a gente precisava organizar. Agora, vou até antecipar a notícia, quando lá no início a gente falou 2, 3, 4, que hoje a gente está em 4, o irmãozinho dele veio, e se não fosse por essa caminhada que a gente tentou construir de forma sólida, eu não sei se ele hoje poderia contar com a realidade de toda noite antes de dormir, o papai dele deitar na cama com ele, ler historinha, na hora de dormir mesmo, colocar para dormir a mamãe. Então, tem todos esses fatores de realidade que a gente partilha hoje e a gente se esforçou para que realmente conseguisse fazer algo sólido e que a gente conseguisse fazer um caminho saudável para a nossa família, né? Encarar como nossa família. E antecipei um assuntozinho, né, do nosso filho, mas retomando lá atrás onde a gente estava. A gente teve essa dificuldade, mas em 2016, o Augusto já estava com 2 anos, a gente noivou. Foi na noite de Natal, que os pais dela vieram lá de Campo Grande para cá, e eu quis fazer uma surpresa para ela. Mas não foi bem assim, calma Foi aí. sim. Não conta as histórias assim, não. A gente noivou, enfim, porque foi praticamente um ano inteiro de expectativa, assim. Eu falei assim, olha, esse ano a gente vai ou não vai? Porque agora a gente tá, né, dá pra casar, vamos ver como é que a gente vai fazer. Agora falta esperar o pedido de namorado. Porque não era assim, assim, filho, vamos casar? Não, porque eu falei pra você, eu sou tradicional, eu sou romântica, eu quero o pezinho no chão, aliança no dedo e vamos lá. Aí chegou meu aniversário, eu falei assim, hoje é meu aniversário, em janeiro. Em janeiro. Meu aniversário, beleza, bora. Nada. Tá bom. Aí, próxima coisa, aí foi indo. Cada festividade eu ficava esperando, porque eu falei, eu sou intensa, eu fico criando expectativa, né? Aí chegou em agosto, minha formatura. Meus pais aqui, minha formatura. Eu fiz a unha bonitinha. Eu falei assim, é hoje que ele vai pedir em casamento. O que aconteceu? Nada. Aí eu tava tipo assim, puta com ele já, né? Mas a aliança já estava comprada. Aí... garoto, planejado. No dia do Natal, ele fez uma surpresa. Foi uma coisa bem... assim, familiar, simples, mas foi muito legal. Só que essa surpresa que ele fez, ele meio que planejou o amigo secreto. Ele fez o que era pra, tipo assim... O pessoal ia se entregando, quem tirou quem. Aí eu fui juntando as pecinhas e fiz a sugestão de quem começar.
porque tive a sorte, eu comprei o amigo secreto do meu filho, do Augusto, que ele tirou. Minha Ele mãe, me não foi? tirou e Ele você te tirou tirou, sua eu tirei mãe. minha mãe. Aí, no primeiro ato, no presente para minha mãe, eu li uma carta para ela, de agradecimento por toda a caminhada, tudo que aconteceu, Deixa já eu fazer um contextualizando parênteses. isso. Deixa eu fazer um parênteses. Esse dia, como eu vim me decepcionando o ano inteiro, Emburrada, eu passei com o raiva dia de mim. inteiro emburrada. Ele falava comigo, eu falava, o que que é? Porque eu já falava assim, tipo assim, cara, hoje ia ser um dia perfeito, mas não vai ser de novo. Então, tipo assim, Já ele falava comigo, eu já tava pé da vida com ele nem tava entendendo nada. E tipo, puta, mas era puta mesmo. Aí eu fui, tomei banho, a gente foi pra sala, pro amigo secreto, e eu tava assim. Noite de Natal, os pais dela vindo pra Eu cá, tava e ela assim. indignada. Aí ele começou o amigo secreto, pegou uma carta. A minha sogra aqui, ela entrou. Ele começou a ler uma carta linda pra mãe dele. E eu, não é possível. Não é possível, ele vai ser o meu dia. E ele tá fazendo a declaração de amor pra mãe dele. Não, Priscila, eu juro por Deus, eu quase saí, bati na porta. Rebelde, né? Eu tava muito puta. E aí ele lendo a carta e tal, aí eu ficava assim, na minha cabeça, sabe? Tipo, divertidamente, o bonequinho da raiva lá, apertando o botão, ai, eu pé da vida. Aí continuou, pode continuar sua história. Meu momento calmo. Como eu já sabia do contexto todo, eu fiz uma carta realmente para minha mãe, me emocionei na leitura, tudo. Todo mundo se emocionou, foi muito linda a carta. Menos no a Tatá. Ela nem prestou atenção no que eu tava lendo. Eu nem prestei Por que atenção esse pessoal tá chorando aí que eu não tô entendendo? E aí, na sequência, do jeito que eu tinha sugerido iniciar, o último a entregar foi o Augusto. E aí foi um presente que, quando ela tirava da caixa, atrás estava a aliança. E aí ela, nossa, o presente que eu sempre quis, me gastou um perfume que ela queria, que era todo meio rebuscado, não sei. E aí, na hora que ela tirou o perfume, estava a caixinha atrás. Aí eu comecei a chorar, ninguém tava entendendo nada, porque só eu via a caixinha. Eu tava chorando. Aí eu havia preparado também uma carta para ela. Aí eu comecei a ler, e o Augusto, com 2 anos ali encostado, estava com a cara de, não entendendo nada. O que tá acontecendo, gente? Eu lendo a carta emocionado, ajoelhado, a mãe chorando e ele, com 2 anos. Mas deu tudo certo. Eu tô comentando isso porque as fotos do dia são muito curiosas, porque eu tô com o rosto bem vermelho, já sou vermelho. Aí, normalmente, chorando vermelho, a mãe muito vermelho, e ele com loirinho, amarelinho, com a cara de, hã? Mas enfim, aí o dia chegou, né? Chegou o dia, eu chorei, mas foi emocionante, assim, ao mesmo tempo que ele meio que quebrou minhas pernas, assim, né? Porque eu tava muito, muito indignada e ao mesmo tempo eu esperava alguma coisa, né? Então, a minha cabeça meio que entrou deu um tique, assim, eu não tava entendendo mais nada, mas eu fiquei muito emocionada, foi um dia muito gostoso, um dia esperado demais por mim, né? E aí a gente viveu esse tempo do noivado bem intenso, assim, a gente noivou sem saber quando iria casar, mas pra mim era um passo muito grande que a gente dava, sabe? O nosso relacionamento, o que eu queria, pra mim era diferente viver aquilo, porque independente da gente já ter um filho, da gente morar na mesma casa, aquilo pra mim era Fredinho sempre aprontando. Sempre aprontando. Pra mim aquele era um momento especial, né? Sim. E eu confesso que eu gosto de surpresa, mas eu não amo surpresa, porque eu sou daquele tipo de pessoa que eu fico armada para surpresa, né? Então, eu não, assim, apesar de gostar da pessoa estar aprontando uma surpresa, a surpresa em si, geralmente eu costumo não gostar. Porque eu fico muito assim, sabe? Muito, não, calma, como assim? Me pegou desprevenida. Me pegar desprevenida, não, isso não, sabe? Querer controlar tudo, né? Eu sou controladora, exatamente. Então, esse negócio de não estar no controle de tudo meio que me deixa com medo, me deixa apavorada, mas ao mesmo tempo eu gosto, sabe? E a partir de então, já era na virada do ano, né? A gente noivou em 2016. Dezembro de 2016.
E praticamente no início de 2017 a gente começou já a nossa próxima sequência, que era a preparação para o casamento, e a gente casou em julho de 2019, ou seja, ano passado, no meio Dois do ano anos. passado. Só que foi assim, É dois a anos e gente não meio, né, tava, de noivado. Mas... a Isso. gente não estava preparado, assim, vamos noivar, mas sem saber mesmo quando ia ser o casamento. Porque eu falei pra ele, eu não tô com pressa, assim, de casar, mas porque eu quero casar quando eu puder ter o casamento que eu sempre sonhei. Então, enquanto isso não puder acontecer, eu não tô com pressa, né? E aí foi mais ou Aham. menos lá para setembro, outubro de 2018, teve um dia que eu cheguei pra ele e falei assim, e aí, vamos casar? Aí ele, vamos. Aí eu, sério? Sério? Aí, tipo assim, a gente começou a ver as coisas sem pretensão, de repente começou a ser sério e foi sendo mais sério ainda. E aí eu comecei a entrar em contato com o fornecedor, eu falei, caraca, velho, eu vou casar Tá mesmo, sabe? acontecendo! Aí no dia que a gente marcou a data, é que a minha ficha caiu, assim, eu comecei a viver aquilo com mais, né, mais firmeza, Depois assim. que firmou o primeiro contrato, tá pago o primeiro, Então ali não... Cara, Pri, eu acho que eu devia ter te falado pra mim. Eu não parava de rir esse dia. Eu falei, caraca, velho, eu vou casar mesmo, vai ser muito legal. E foi bem intenso, porque a gente já imaginava esse momento, a gente tentou pensar em todos os momentos, todos os momentos mesmo. Seja o primeiro ato, a entrada do casamento vai ser o noivo, não, vai ser o padre. Ah, o padre não costuma entrar. Sim, mas no nosso casamento o padre vai entrar, que vai ser acompanhado de um tio meu que é diácono. Aí a gente escolheu o momento, conversou com o padre, música. Ah, a entrada do noivo, eu entrando. Ah, não vou entrar simplesmente, vai entrar uma sanfona antes de mim. Aí tem a marcha no oficial da noiva, acabou tendo a minha também, que foi um sanfoneiro entrando. Aí eu entrei, como vai ser a entrada? Ah, entra com a mãe, ela entra com o pai, e a mãe de um com o pai do outro entra sozinho. Não. Aí eu entrei com meu pai e minha mãe, ela entrou com o pai e a mãe dela. Então a gente foi, né, pensando em cada vírgula da cerimônia. Isso foi muito legal, porque isso juntou muito a gente, né? Porque a gente sentava, porque eu não sei, tem muitas pessoas, eu não sei, alguns homens, isso não é a nossa realidade, nem a realidade das pessoas que a gente convive, né? Mas que deixa isso para a mulher resolver o que você tá resolvendo, para mim tá bom, né? Para ele não, eu achava legal que ele queria participar e a gente sentava junto, fazia um roteiro, não, assim tá ruim, aí rabiscava, aí fazia outro roteiro. E isso foi legal pra gente como casal, sabe? Não era o casamento em si, era o planejamento do nosso casamento, tá? Tudo que Sim. a gente viveu com intensidade e foi uma coisa para realmente trazer mais sintonia, né? Eu me senti assim, eu me senti que o que a gente não concordava era para a gente conseguir ver o meio termo, né? Que isso dentro de um relacionamento é muito, muito importante. E a gente foi construindo assim, cada detalhe do casamento como se fosse uma coisa muito uou, porque pra gente era. Apesar de para Sim. algumas pessoas que eram simplesmente assim convidados, pra gente era o momento, sabe? Era o Sim. dia, era o dia do nosso casamento, era o nosso casamento. Então, E como estava tudo tão assim sintonizado e planejado, eu fiz uma surpresa para ela no casamento, mas foi difícil e foi tão surpresa que eu não comuniquei ninguém que eu iria fazer a surpresa. só o cerimonial. Só o cerimonial. E eu Mas falava assim pro cerimonial, não deixe o Fred fazer surpresa, porque eu sei que ele vai fazer surpresa. Eu não quero surpresa quando eu for entrar na igreja. Eu não quero surpresa. Eu não quero surpresa. E foi Bom surpresa que a ela ponto obedeceu, de não né? ter como... Oi? Bom que ela obedeceu, só que não obedeceu nada. Nada. E foi tão surpresa que eu não comuniquei nenhum dos convidados e ninguém filmou, porque eu fiz surpresa. Não, tem a filmagem, uma filmagem do casamento. Não tem uma filmagem, assim, de Aham. alguém da igreja filmando, né? Porque na Sim, sim. realidade, a gente combinou uma coisa e isso que a gente combinou, ele usou como é que fala? Como álibi para ele planejar outra coisa, né? Que foi, eu Entendi. cantei de surpresa na entrada, antes da entrada dela, porque ela tinha uma música de sonho, queria escutar a música, aí ela escutou a música de sonho na entrada, mas para ela entrar, eu cantei uma música, assim, para abrir as portas, para os primeiros passos dela.
E para eu ensaiar, que eu fiz aula procurei um professor, fiz aula de canto, mas para essa daqui eu falei que eu iria cantar a música de entrada dos Padrinhos. Aí eu saía para fazer a aula de canto. E aí, como é que foi a aula? Pô, foi massa. Não, aí ele fala, aí ele encaixa, e aí, canta aí pra ver como é que tá ficando. Ele, não sei o que é eu. Mas para tentar disfarçar, ia tomar banho, por exemplo, aí eu colocava a música dos Padrinhos bem alto. Ficava cantando no chuveiro. A música dos Padrinhos. E eu sou muito desconfiada, porque outra coisa que ele aprontou também no casamento, não foi na cerimônia, né? Foi na festa. A gente faz aula de dança de salão, mas eu faço aula de balé, street jazz há muito tempo. E é uma coisa que eu gosto, eu não sou dançarina, mas é o meu hobby, é o que eu gosto de fazer. E aí eu tinha pensado em fazer, vou fazer uma dança das madrinhas, vai ficar legal. Só que aí ele pegou e jogou. E aí, a gente vai dançar no nosso casamento? Aí ele falou, eu falei, bora. Então vamos fazer uma coreografia legal, vai ser uma coreografia um pouquinho mais extensa. Aí eu virei pra ele e falei assim, olha, então vou fazer o seguinte, vamos bater um pacto aqui, que a gente não vai fazer dança dos padrinhos, tá? Nem eu, nem você. Pra não ficar aquele casamento dançarino demais. Aí ele, tá bom. Mentira, não teve esse Mentira pacto, nada, teve não. sim. Teve sim. E aí, o que ele fez? Ele saía daqui e ensaiar com os padrinhos a dança dos padrinhos. Aí teve um dia que ele chegou em casa com o irmão dele, chegou junto com ele, o irmão dele todo suado, ele todo suado. Aí eu, onde é que vocês estavam? Aí ele, jogando futebol. Aí eu olhei assim, não é brincadeira. Aí eu olhei pros dois, assim, os dois de calça jeans. Aí eu, tava jogando futebol de calça jeans? Aí eu vou parar de perguntar, porque senão essa hora eu desconfiei. Eu falei, vou parar de perguntar, porque senão vai quebrar a surpresa. E aí foi. Mas foi uma fase bem divertida. Foi uma fase super divertida. A gente contratou um professor, amigo nosso, quando foi perto do casamento, a gente teve umas aulas de fit dance. Aí todo domingo de manhã, a gente conversou com os convidados, padrinhos, e domingo, 10 da manhã, e a gente iria ensaiar as músicas que seriam tocadas no casamento. Não ensaiar, mas aprender umas coreografias, e aí a gente já ia assim, turmando. Exatamente, era a desculpa de todo mundo já se conhecer e tal, e quando chegasse o casamento, a vibe já estaria de acordo com o que a gente desejava, né? Aquele bando de gente que não se conhecia. Então foi uma proposta bem interessante. Que legal. Nos ensaios, no primeiro, será que o pessoal vai animar? E quando eu vi a sala com mais de 30 pessoas, cara, que massa, que legal. E foi muito divertido, assim. Não pelo casamento, mas de estar vendo aquelas pessoas que a gente... São muitos amigos de vários grupos diferentes, né? Que tava todo mundo junto, assim, vivendo um negócio mó massa. Isso é muito legal. É isso que a gente gosta, sabe? De ver um monte de gente de ciclos diferentes, todo mundo junto, todo mundo rindo, todo mundo brincando. Aquilo pra gente superava qualquer coisa. Então, qualquer coisinha que a gente pudesse fazer do casamento, a gente fazia porque sabia que a galera ia topar, sabe? Que legal. Por isso que a gente fala que foi uma fase muito divertida, essa fase de organizar o casamento. Foi uma fase muito intensa pra gente, mas que trouxe muita sintonia pra gente como casal. Principalmente a cerimônia, a entrada do nosso filho. Toda vez que eu olhava, que eu ouvia a música que ele ia entrar, ou que eu via um vídeo, alguma coisa assim, eu chorava. E isso me preocupava muito. Eu falava assim, caramba, 2 momentos que eu vou chorar muito no meu casamento, que é a hora da comunhão, que eu já esperava, Nossa. e a hora da entrada do nosso filho. Eu vou chorar muito, como é que eu vou fazer? A gente paga R$1.000 na maquiagem, e como é que vai ser, né? Como é que vai ser tudo isso? E aí eu fui me preparando muito psicologicamente para essa parte. E o Fred, ele é emotivo, mas em momentos específicos. Então ele é mais frio, assim. Então eu não esperava que ele fosse, né, se preparar para isso, porque eu até achava que ele, na cabeça dele, tá tudo bem, né? E aí na entrada do nosso filho, na hora do casamento, que eu olhei para ele tava chorando, como quem, sei lá. Ele chorava assim, ó. Ele tremia, ele quicava, e ele fazia careta, e ele começou a ficar com a bochecha vermelha, e eu não sabia, e eu fiquei sem reação, porque eu sabia que eu ia chorar, mas eu tinha me preparado psicologicamente para isso, mas eu não tinha me preparado psicologicamente para ver ele chorando.
Então, ao mesmo tempo que eu queria chorar porque eu tava emocionada, eu tava rindo. Porque, tipo assim, caraca, o Fred tá chorando muito. Eu me desmontei mesmo. Porque para a cerimônia, num primeiro momento, eu estava preocupado com a entrada dela, porque o microfone estava escondido atrás de mim, a aguinha do lado, porque eu precisava alcançar um tom que eu não tinha costume, por isso que eu acabei fazendo aula, essas coisas. Então, eu estava com uma certa tensão nesse momento. Aí, passado esse momento, que era de surpresa, eu consegui manter a surpresa, tal, mas passado esse momento, eu, de fato, não tinha vistas de me preparar para um momento que realmente a entrada do nosso filho, levando nossas alianças, foi um dos grandes momentos de emoção, além da comunhão, como ela falou. Ali me quebrou mesmo. Eu fiquei chorando assim. E eu olhava pra ele, emocionada, eu falei assim, gente, o que tá acontecendo, né? Sabe quando você fica assim, meio... Isso foi muita surpresa, assim. Na hora que a minha entrada também, que foi que ele cantou, pra mim foi... Eu não esperava de jeito nenhum, só que como eu te falei que eu sou um pouco controladora, eu liguei de vídeo pro meu primo na hora que começa a cerimônia, porque a gente entra depois de um monte de gente, né? E eu não queria perder a cerimônia do meu casamento. Aí eu liguei de vídeo pro meu primo e falei assim, filma aí, que eu quero ver. Aí meu primo lá com o celular na mão, e ele filmando, os padrinhos entrando e o Fred lá. Aí eu... ele vai cantar pra eu entrar, meu Deus! Eu fiquei desesperada dentro do carro, né? Aí dentro do carro, desesperada, eu fui me recompondo, calma, calma, calma. Aí eu consegui ter tempo de não me desesperar na hora, né? Na hora que eu percebi isso, eu consegui me recompor. Mas imagina, como é que ia ser? Meu. Aí entrar toda borrada, não tinha condição. Sim. Mas graças a Deus, esse momento de casamento foi muito, muito especial. E o ciclo dessa festividade de casamento se encerrou, entre aspas, com a lua de mel. Que a gente, na sequência, a gente acabou não indo de imediato, que tem gente que casou no sábado, no domingo à noite ou segunda de manhã já viajou. Mas a gente viu que, como a gente casou em julho, como é que chama? Alta temporada. Já em agosto, não sei o que é, já não é considerado alta temporada, os preços baixaram. Então, a gente deixou para viajar em agosto, só que 15 dias, exato. E foi nossa primeira viagem, só nós dois. Porque antes o Augusto veio, né? Nesse meio tempo, antes a gente estava novinho, então foi a primeira viagem só nós dois. A gente viajou muitas vezes, mas sempre com o Augusto, ou em grupo, ou família, né? Nunca só nós dois. Foi a primeira viagem só nós dois, então eu estava muito empolgada. E além da empolgação, a gente já tinha uma pretensão, que era depois do casamento, a gente vai liberar. Abrir a porteira. Vamos liberar ver o que acontece. A fábrica. E curiosamente... Não que a gente tenha se preparado para isso, a gente só deixou na mão de Deus, né? Falou, vamos deixar na mão de Deus. E curiosamente, foi calculado. E na lua de mel, a gente foi em 2, ou estamos em 3. Caramba, na lua de mel. Foi. E, deixa eu ver, já veio essa caminhada com o Henrique, dessa vez ele já foi mais programada, a gente já conversou com os pais logo do início, a gente soube da notícia, já comunicou, a gente conseguiu fazer um chá revelação que foi bem divertido, na época não havia pandemia ainda, a gente fez uma confraternização em casa, e seria Clara, se fosse menina, ou Henrique, o menino, que foi o menininho, não sou Henrique, que chegou em maio, agora, ontem, né? Anteontem. Anteontem ele fez 6 meses, está aqui, nossa duplinha, o Augusto com o Henrique. E o Augusto? 6 anos. E ele tá encarando o Augusto. Sim, tá curtindo muito a presença do irmãozinho ainda pequenininho. O Augusto, ele tem a personalidade igual a minha. Ele é muito intenso. Igualzinho a mim, igualzinho. Ele, graças a Deus, ele puxou ser organizado igual o pai dele, mas ele tem a personalidade igual a mim. Porque o Fred é super organizado em tudo. Tudo da vida, ele é organizado. Nessas questões. Finanças é ele que cuida. Tudo essa parte é com ele, porque eu sou zero organização, né? Então, isso tudo é com ele. Já o Augusto, ele é muito organizado, mas ele também é muito intenso. Igual a mim. Então, pra ele, tudo é assim. Né? E o Henrique se assusta, às vezes. Ele quer em cima, ele fala muito alto. Eu falo alto, mas o Augusto, meu Deus, ele fala muito alto. Então tá sendo Gogó de ouro. Gogó de ouro. A gente tá sendo divertido, sabe, Pri? Essa parte, assim, porque querendo ou não, ele não demonstra, por exemplo, ciúme do irmão. Ele não demonstra ciúme, mas ele
ele age, algumas atitudes dele a gente vê que é em consequência da chegada do irmão, afinal são 6 Sim. anos só ele, né? 6 anos, filho Ó, único, neto faltam único. 20 segundos, só para avisar, faltam 20 segundos, aí a gente encerra e começa a outra, só para vocês continuarem falando essa parte, para não ficar no meio, tá? Ah, tá, beleza. Tá ok. Ó, 3, 2, 1.